Oi, tudo bem? Começa agora mais um programa Fé em Ação. E é sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Eu quero aproveitar para te fazer um convite. Já acessou nossas redes sociais? Passa lá para você rever os nossos programas. Anote aí os endereços: facebook.com/Fé em Ação, nosso Instagram @Fé em Ação NT e o nosso blog, que é novotempo.com/Fé em Ação. Se você perdeu o nosso programa, não tem problema. Pode assistir a gente nos horários alternativos aqui na Novo Tempo. Quinta-feira, às 8 horas da noite e sábado, às 11h30 da noite. No programa de hoje, vamos para Capivari, no interior de São Paulo. É nessa pequena cidade, com um pouco mais de 50 mil habitantes, que vamos conhecer histórias incríveis e a relação de um profissional com seus pacientes que precisam usar próteses oculares. Através de seu trabalho, ele tem levado esperança para quem passa em seus consultórios. É isso mesmo. Você está curioso para conhecer essa história? Então acompanhe agora com a gente. O nosso trabalho é totalmente artesanal, tá bem? Eu sou um autodidata em próteses. Então, os casos vão aparecendo, eu vou desenvolvendo. Eu falo que foi Papai do Céu que me deu esse dom, porque não tem outra explicação, né? Então, eu consigo, por exemplo, nós tivemos um caso da USP de São Paulo, que a pessoa perdeu o palato, o céu da boca. Ele teve um câncer no céu da boca, tá ok? E aí foi retirado a parte palatina, que é o céu da boca, e ele não conseguia falar mais, nem ingerir um alimento, porque entra em outras vias e ele pode sufocar e morrer, tá? Asfixiado. Aí eu consegui fazer um fechamento com resina, construir um novo palato para ele e eu pus ele para falar novamente, que ele não falava mais. Ele voltou a falar, voltou a se alimentar, porque nesse período que ele estava inapto para alimentação, tinha que pôr um funil na boca e pôr alimento líquido para ele ingerir. E nós conseguimos restituí-lo e ele está feliz hoje. Tudo de forma manual? Tudo de forma manual. Nós temos pó e líquido e um pouquinho de habilidade. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu não tenho um fundo financeiro grande, mas eu me sinto muito realizado com o que Deus me proporcionou. E eu tenho grandes amigos. E a maioria dos meus amigos são os meus pacientes, entende? E isso me faz realizado. Então eu falo assim, que Deus me deu um dom fantástico, maravilhoso. Nele eu uso a minha habilidade manual e consigo colocar a minha habilidade espiritual. E eu peço para Deus sempre me conservar, eu também não sou perfeito, tenho minhas dificuldades, né? Mas eu peço sempre Ele me conservar para que eu possa ajudar mais pessoas, para que naquele grande dia a gente pode ver e ter frutos maravilhosos, né? Vendo quantas pessoas você ajudou a recuperar, livrando-os da morte, talvez de uma infelicidade conjugal, de uma separação familiar, que é o que esse meu trabalho proporciona definitivamente para as pessoas. Quando eu comecei aqui, eu não me aceitava que eu tinha prótese e era a pura verdade. Eu escondia, as pessoas perguntavam dos olhos meus, que era um de cada cor, eu falava é porque eu sou meio estrangeira, mas não respondia nada. Mais nada, saí de perto da pessoa e ficava até com raiva às vezes. Mas ele me fez ver, me fez perceber o seguinte, aqui dentro eu cruzei com muitas pessoas, assim, encontrei com muitas pessoas muito pior que eu, muito pior situação de visão que eu. Então ele foi me explicando para mim que eu, quando cheguei aqui, eu era de um jeito, eu não me aceitava. Agora eu sou diferente. Eu sou uma pessoa que eu me aceito, que eu aceito as coisas com mais facilidade. Ele foi me explicando para mim que um dia essa esperança de Jesus voltar, existe essa esperança e eu me tornar uma pessoa perfeita, como eu nasci. Quando eu era criança, eu tinha 4 anos, eu operei de catarata das 2 vistas. E a vista direita minha, que eu tenho a prótese, eu estava balançando num balanço e rodei as cordas e bateu no olho e deu hemorragia, eu perdi o olho. Aos 8 anos precisou tirar porque criou um tumor. E daí eu comecei a fazer prótese, mas nunca dava certo. Então, o glaucoma congênito eu tenho desde criança.
Só que uma visão eu já perdi e eu enxergava um pouco com uma. E minha primeiro olho que eu perdi, eu fiz a prótese, né, por estética. Que era um olho um pouco assim, como posso dizer, as pessoas olhavam e ficavam perguntando, era feio e tal, então eu quis por estética e fiz a primeira prótese. A segunda já foi um caso mais complicadinho, eu tive uma infecção muito grave, né, uma bactéria que veio de fora para dentro e eu perdi a visão não ia voltar mais, eu tinha uma dor muito forte, uma dor horrível. E os médicos falaram, João, o único jeito é fazer a extração do olho, agora é com você. Os médicos já falavam que uma hora ou outra eu ia perder essa visão, só que eu não sabia como, né? Por causa do eu tinha muito problema num olho só. Então, para mim foi um baque de momento, né? Eu fiquei internado 10 dias no hospital e eu não podia sair porque a dor era horrível. Então não tinha nem como sair, eu conversei com ele por telefone, né? Ele me incentivou. Então a decisão eu tinha que tomar lá no hospital, né? Porque eu não podia sair de lá. Daí eu tomei, conversando com ele me incentivou. Ele falou, se apega em Deus. E nesse sentido eu sempre fui de muita fé, sabe? Apesar assim de eu não ter uma religião assim, que eu frequente, eu sempre acreditei em Deus, sempre conversei com Deus em todos os momentos, né? E sempre me aceitei do jeito que eu sou, né? Quando eu perdi a visão no começo foi difícil, eu fiquei 1 ano fechado em casa, sem sair, né? Como que vai ser agora, como que eu vou virar? Normalmente eles chegam aqui, eles já estão muito abalados, né? Eu sou o toque final, então já passou pela crise do trauma da doença, da cirurgia que mutilou. Então, quando eles chegam na minha mão, é assim, ou tudo ou nada, ou vai acontecer uma recuperação ou eles vão entrar em crise. E o que acontece? Eles já estão muito traumatizados e eu tenho que ouvi-los, né? Então, o segredo é você saber ouvir, né? Então, ele vai contar a história, vai contar o que ele passou, a situação, e ele chega num ponto que ele se envolve com o espiritual. Então ele diz assim, por que Deus me permite isso? O que Deus tem contra mim? O que foi que eu fiz? E você tem que ouvi-los, prestar atenção bem na sua fala. E eu falo que Deus foi tão justo comigo e tão bom para mim, que Ele me fez um profissional e me deu a parte espiritual, tá? Quando eu junto tudo isso e eu posso ajudar a restabelecer ele, não fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Então nós juntamos essas 3 situações e aí eu começo a trabalhar com ele. É assim que nós fazemos. E foi assim que eu fui vendo uma família maravilhosa que me acolheu no momento que eu mais precisava, porque eu não tinha ninguém assim para mim falar o que tinha de errado, né? No meu olho. Todo mundo me perguntava, por que você tem um olho verde e um azul? E foi esse amigo que me trouxe aqui, que ele me trouxe, assim, eu acho que ele me trouxe para um momento feliz na minha vida. Porque o seu Jair e sua família, para mim, é uma família, uma segunda família para mim. Se eu me perguntar hoje, se Deus chegasse em mim e falasse, você quer voltar a enxergar? Seria maravilhoso, mas eu estou tão bem, sabe, assim, com autoestima, eu me viro bem. Flávio, a minha esperança é sei lá, de um dia ter um mundo melhor para todo mundo, né? O que é mais gratificante assim no seu trabalho? Ver eles quase perfeitos, percebe? Eu não tenho uma perfeição, porque nós vivemos num mundo imperfeito. Mas dentro do meu trabalho, da minha habilidade, recuperar alguém de uma visão perdida, tá? Restaurar a face de alguém que estava altamente mutilado, né? E dar a esperança para ele que no futuro próximo Jesus o trará novamente à perfeição, é muito bonito para mim. Então, as cartas que eu recebo deles, as falas, assim, me faz crescer a cada dia mais perto de Jesus e mais ânimo para deixar eles o melhor possível que as minhas mãos conseguem.
Que lindas histórias de superação e transformação. Que esses depoimentos sirvam de inspiração para que você faça também algo pelo seu próximo, seja no trabalho, na escola ou até mesmo na sua comunidade. Você tem alguma história para compartilhar com a gente? Acesse nossas redes sociais e conte seu testemunho. Quem sabe a sua história não é selecionada para ser divulgada aqui no programa. Estamos esperando a sua participação. Olá, tudo bem? Olha, muita gente me pergunta como é que faz para se tornar um associado da fé. É muito fácil. Entre no nosso site feadventistas.org.br. Eu sei que você sabe que vale a pena ser associado da fé. Quem sabe você que está assistindo agora já é um associado da fé, mas fale isso também para os seus amigos. E ele vai entrar no site feadventistas.org.br e vai se tornar um associado da fé também. Vale a pena. E atenção pessoal de BH, da nossa querida Belo Horizonte, fique de olho em nosso site, em nossos programas, porque já já nós temos novidade. Nós teremos até julho um jantar em Belo Horizonte para o lançamento da Fé Regional BH. E por hoje é só. Fique com a gente, é com você, Flávia. E no próximo bloco, vamos conhecer outras histórias de transformação com o professor Jairo Vieira, que trabalha com próteses oculares. O Fé em Ação volta já já. Olá, já estamos de volta com o Fé em Ação e para você rever todos os conteúdos apresentados em nosso programa, basta acessar nossas redes sociais. Fique de olho, os endereços sempre aparecem aqui no vídeo. No quadro Histórias e Testemunhos de Fé, Sérgio Azevedo recebe no estúdio o professor Jairo Vieira. Ele tem muitas histórias para compartilhar com a gente. Sérgio, agora é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, estamos recebendo uma pessoa muito especial. Ele é um doutor, o doutor Jairo Vieira. Muito obrigado por ter aceito o convite, vir de Capivari, aqui no interior de São Paulo, para estar conosco hoje. Muito obrigado. O doutor Jairo, a sua especialidade ele trabalha com a cabeça, a nossa cabeça. Ele trabalha com me ajuda aqui, maxilobucofacial. É isso? Falei exatamente. Certo? Ô, palavra boa para derrubar a gente, né? Muito bem. Explica para a gente um pouco como é que você trabalha a cabeça humana, né? A reparação humana. A gente viu isso no primeiro bloco, a reportagem que foi feita, e vocês viram que maravilha, né? Como a ciência avançou muito nesse aspecto. Mas explica um pouco mais. Até onde a ciência tem chegado nesse aspecto? Eu sou formado pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, na área de prótese dentária. E, na realidade, depois de 5 anos de estando lá lecionando para a própria faculdade, eu desenvolvi uma técnica em próteses especializadas em olho artificial. E daí, então, foi ocorrendo o sistema de trabalhar com prótese auricular, prótese nasal, e eu falo que isso foi um dom de Deus, porque eu não tive um professor, eu sou um autodidata, e essa técnica foi reconhecida pela Unicamp, e desde então eu venho já nessa área de próteses há 40 anos. Agora, por que o senhor decidiu utilizar o seu conhecimento, a sua profissão e o atendimento aos seus clientes nesse campo da medicina e fazer uma simbiose com o evangelismo? Os pacientes que chegam até nós, eles chegam mutilados. Então, a perda de um órgão na face é muito complicado, porque é a parte que você fala, que você sente, que você representa. É autoestima, É autoestima. Mexe com autoestima. E quando eles estão conosco, o grande problema é que eles estão assim, com o emocional muito baixo, eles estão
defasados. Então, o que acontece? Quando eles chegam na nossa mão, nós somos o limite. Ele já perdeu o olho, vamos falar na parte ocular. Ele já perdeu o olho, ele já perdeu o tempo dele, o dinheiro dele, as relações com os amigos. Aí tudo já está acontecido. Então ele diz assim, olha o que Deus fez para mim. Você é a última esperança. Eu acreditava que eu tinha uma vida normal, de repente eu perdi um olho, perdi, e agora eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso que você me restaure. Deus não tem sido muito bom para mim. Esse foi o motivo que nós mais nos preparamos para levar o Evangelho. Graças a Deus, dentro da nossa profissão, eu tenho o prazer de ainda ser um jovem cristão. Então eu posso fazer um acompanhamento espiritual com ele. Deixo ele falar, deixo eu perceber aonde ele quer chegar, as dificuldades que ele tem. Então eu sempre relato para ele assim, você crê realmente em Deus? E eu vou levando ele para um caminho mais especial, onde Deus é um Deus de amor, não um Deus que mutila, que maltrata. E até eu abrir as Escrituras para ele e mostrar que Deus ama as pessoas, não Deus mutila as pessoas para deixar elas defasadas ou se passando mal ou com dificuldades espirituais. Então eu vou abrindo a Bíblia, nós trabalhamos com 3 Bíblias lá no meu consultório, e aí eu digo para ele, você acredita na Bíblia? Porque você só falou de Deus para mim. Ele falou assim, eu acredito. Eu falei, posso abrir uma Bíblia para a gente conversar um pouquinho? E ele permite. Então eu abro a Bíblia e ali eu vou contando para ele que Deus criou o homem para a eternidade, para ser feliz, Deus é um Deus de amor. Então ele passa a se sentir melhor. E a partir desse momento eu vou colocando ele para o lado, tanto material quanto espiritual, para mim poder trabalhar com ele. Ele vai se soltando, e aí o trabalho começa a desenrolar. Doutor Jairo, a gente sabe que a vida de um médico é complicada. Ele corre contra o relógio, né? Normalmente ele tem uma agenda complicada. O senhor está falando sim que o senhor dedica tempo dentro de uma consulta, dentro do seu consultório, dentro do seu ambiente, para ouvir, aconselhar, abrir a Bíblia, falar, conversar, além de toda a parte médica que você explica, como é possível restaurar ou melhorar, né, a sua aparência. Pois não. Você fala da restauração da sua alma também. Com certeza. É possível conciliar isso? Porque muitos médicos assistem nosso programa, paramédicos, e falam assim, mas não posso perder tempo, eu tenho que... Mal dá tempo de eu clinicar. Como é que foi esse exercício de praticar algumas profissões além da medicina no momento que você está com o cliente? Eu reservo para o primeiro atendimento 1 hora para cada paciente. Então eu entro na parte clínica, depois eu entro um pouquinho na parte espiritual. Eu sou optometrista. Eu também tenho um consultório para prescrição de óculos com qualidade. Então, numa consulta normal, você levaria de 15 a 25 minutos. Eu deixo os meus clientes marcados de hora em hora, para que eu tenha tempo de falar com ele, abrir o jogo com ele, explicar alguma coisa espiritual. Por exemplo, quando eu estou fazendo um exame de vista nele, a partir do momento que eu vou dar a parte de leitura para ele, eu digo assim, vamos ver se você ficou bom para a leitura mesmo? Eu tenho uma Bíblia pequenininha aqui, você vai ler um texto para nós. E eu escolho o texto para ele ler. A partir daquele momento eu trabalho com ele. Impressionante. Agora, isso não faz com que o seu faturamento seja afetado? Você não se preocupa com isso, com o ganho total? Porque você poderia estar dobrando o seu tempo em termos de consultas, né? O que um outro médico, colega seu, talvez, que faz a mesma coisa ou similar, isso não lhe incomoda? Não, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que Deus é maravilhoso, Ele supre as suas necessidades. Então, assim, um pouco mais, um pouco menos, financeiramente, não me levaria a lugar algum. Mas um pouco mais do Evangelho, sim. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência. O que você recorda, assim, dessas histórias que você conviveu, desses dramas pessoais, além dos mostrados na primeira parte, vimos alguns, que lhe impactaram, que foram importantes para a sua vida e para a sua comunhão com Deus? Resultados desse trabalho que você tem feito? Eu tenho um caso especial que até poderia estar aqui porque ele permite.
O João, ele é de um vizinho nosso de Santa Bárbara, pertinho da minha cidade. E ele passou por um trauma de patologia chamado glaucoma, que é uma alteração da pressão do olho, que levou ele à cegueira e à retirada do conteúdo dos 2 olhos. Nossa. Mas quando ele estava próximo da cirurgia, que a visão já estava bem baixa, o cirurgião recomenda ele fazer uma visita para mim, porque pós a retirada do conteúdo do olho, ele vai estar comigo para que eu faça os olhos artificiais dele. E quando o João chegou a nós, ele e a esposa, ele já estava assim com baixa visão, ele tinha talvez via vulto 5%. E quando ele sentou na minha frente e ele começou a contar a sua história, ele disse assim: olha, perder um olho, tudo bem, mas agora eu vou ter que tirar os 2 olhos. Não era melhor que Deus me matasse? Porque se ele não fazer isso, é melhor que eu faça. Não vai me sobrar mais nada. A visão é tudo. Eu escutei o João aquele dia, fiquei bastante emocionado também. E ele queria falar, e ele começou a conversar e contar. E ele dizia assim: não vale a pena. Mesmo que você pode fazer um trabalho estético bonito, eu nem vou ver. E eu deixei ele falar. A um determinado momento, ele parou e disse assim: você não vai falar nada? Eu falei: claro, João, que eu vou falar, mas eu queria ver até onde você ia chegar. Eu falei: sabe, João, eu realmente não posso trazer a sua visão de volta. Eu só posso melhorar a sua estética. E na realidade, não é nem você que vai perceber. Quem vai perceber isso é a sua esposa, seus queridos, a sua mãe. Você não está sendo um pouco egoísta quando você fala em retirar-se do mundo com a morte por sua conta? Eu disse para ele: não seria mais fácil aceitar o que está acontecendo e pensar num futuro próximo? Porque no futuro próximo você vai ter os 2 olhos perfeitos. E ele parou, ficou um pouco assustado, ele falou assim: como assim? Eu falei: sabe, João, eu sou uma pessoa cristã e eu acredito que você também tem dentro de você um espírito cristão. Eu posso pegar a minha Bíblia um pouquinho? Ele disse sim. Eu falei: olha, eu vou abrir em Apocalipse para você, no último livro da Bíblia. O começo da Bíblia, Deus fala criando o homem porque o amava. Fez Adão e Eva e nós somos as gerações. Temos problemas porque somos filhos do pecado. Mas no futuro, a Bíblia diz aqui em Apocalipse, do capítulo 22 ao 23, que Deus vai voltar a este mundo, vai fazer nova todas as coisas, nós seremos perfeitos para sempre. E o João começou a chorar. E eu disse assim: sabe, eu posso melhorar você momentaneamente. E acredito que sua esposa vai amar mais você agora, porque você vai estar, apesar de imperfeito, perfeito com as próteses esteticamente. Mas no futuro próximo, Deus vai deixar você perfeito para ela. E é melhor que você viva dias felizes assim. Olhe para ela um pouquinho, que você tenha visão. Olhe para os seus pais, porque são as imagens que você vai ter, são as últimas. A partir do momento que nós sairmos dessa sala, o cirurgião vai fazer para você a retirada do conteúdo dos olhos. E quando você vai voltar aqui, você não vai ver nem sombra minha, você não vai ver mais nada. Você é um cego total, porque você não tem o conteúdo dos olhos mais. E o João ficou impressionado. Eu falei: mas isso é temporário. Um dia você vai ser perfeito. E nós vamos nos ver face a face, se você acreditar nisso. Ele chorou um pouquinho, me abraçou e disse assim: pode ligar para o meu médico. Eu estou pronto para a retirada dos meus olhos. Amém. Que então nós maravilha. pudemos ali passar um período junto e eu falei para ele assim: eu posso orar com você? Ele disse sim. E eu fiz uma oração muito tranquila aquele dia, dei um abraço nele e disse assim: qual é o dia da sua cirurgia? Ele disse: tal dia. Eu falei: pois é, nesse dia eu vou estar orando por você, e quando você sair do hospital, sua esposa vai ligar para mim. E nós vamos conversar um pouquinho, e em 30 dias você vai estar comigo e eu vou restaurar a sua estética. E nós vamos ver dias felizes. E você vai ser muito melhor do que você é agora. Porque você vai ver aquilo que nós não conseguimos ver. Você vai ver como é impactante. E o João foi para a cirurgia, operou. E pós-cirurgia nós estivemos juntos. E nos conversamos. Ele recebe todos os dias, de 2 anos para cá, que foi o fato que aconteceu, mensagens bíblicas todos os dias do pastor Ivan Saraiva. E essa semana ele disse assim para mim: Jairo, eu preciso tomar uma atitude mais profunda quanto a esse relacionamento com Cristo. E eu fiz uma fechada de fim de ano na UIASP, há 2 anos atrás, quando aconteceu, e eu levei o João lá.
E ele se apresentou e eu contei a sua história. E hoje ele recebe um pouco dos nossos estudos, da nossa fala e está pronto para um batismo. Amém. Que história. Isso é o que comove a gente a trabalhar mais para certeza. Jesus. Nós terminamos o nosso tempo e o telespectador certamente está emocionado aí, vendo e sentindo essa história. Que Deus É muito continue bonito. te usando Amém. poderosamente. Foi Muito um prazer obrigado. recebê-lo aqui no Muito nosso obrigado. estúdio. Obrigado por esse depoimento. Obrigado pela oportunidade. Nós conversamos com o Dr. Jairo Vieira. Bem, o nosso quadro está terminando hoje, mas eu espero que você esteja conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, com histórias e testemunhos. Voltamos com a Flavinha. Obrigada, Sérgio, e ao professor Jairo Vieira por dividir tantas experiências com a gente. Se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho ou apoiar os projetos da Fé, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, é só acessar o site feadventistas.org.br. E o programa Fé em Ação de hoje fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e nos vemos domingo que vem, à 13h. Um abraço para você e até lá!